Vivemos tempos em que as opiniões se tornaram muros, famílias se afastam, amigos se tornam estranhos, comunidades se quebram, tudo por causa de ideias políticas. Hoje, basta uma eleição, uma opinião ou uma discussão nas redes sociais para que o amor dê lugar à raiva e o respeito seja substituído pelo julgamento. Mas em meio a essa tempestade de divisões, surge uma pergunta que ecoa no céu e na terra: será que Deus aprova quando o seu povo se divide? A Bíblia nos mostra que Deus nunca chamou pessoas para viverem em guerra umas contra as outras. Pelo contrário, Deus sempre chamou seu povo para viver em unidade. Jesus declarou em João, capítulo 13, versículo 35: assim saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Observe, Jesus não disse que o mundo reconheceria seus seguidores por suas opiniões políticas. Ele disse que seriam reconhecidos pelo amor. A política pode organizar sociedades, mas somente Deus pode transformar corações. Quando permitimos que ideologias se tornem mais importantes do que o amor, algo começa a morrer dentro de nós. A empatia desaparece, a paciência se esgota, e lentamente nos afastamos do propósito espiritual que Deus planejou. A palavra de Deus nos alerta em Marcos, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. Essa verdade não vale apenas para famílias, vale para igrejas, vale para amizades, vale para toda a sociedade. Quando a divisão domina, todos perdem. O inimigo sempre tentou dividir o povo de Deus. Ele sabe que um povo unido é forte, mas um povo dividido é vulnerável. Enquanto pessoas discutem, brigam e se afastam, o amor se enfraquece e a esperança se apaga. Mas Deus continua chamando cada coração para algo maior do que partidos, ideologias ou disputas humanas. Deus chama para a unidade espiritual. Isso não significa concordar com tudo, não significa abandonar convicções, mas significa aprender a amar mesmo quando existem diferenças. Jesus conviveu com pessoas de pensamentos totalmente opostos. Entre seus discípulos havia cobradores de impostos e zelotes, grupos que se odiavam politicamente naquela época. Mesmo assim, Jesus os reuniu, Jesus os transformou, Jesus mostrou que o amor pode unir o que o mundo insiste em separar. O reino de Deus não é construído com debates agressivos, mas com corações quebrantados. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 4, versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Note que ele diz: façam todo esforço. Unidade exige maturidade espiritual. Unidade exige humildade. Unidade exige colocar Deus acima das opiniões pessoais. Hoje, muitas pessoas defendem ideias com tanta intensidade, mas esquecem de defender o amor com a mesma força. E quando o amor desaparece, a fé começa a se tornar apenas palavras vazias. Deus não nos chamou para vencer discussões. Deus nos chamou para salvar vidas. Quantas famílias estão quebradas por causa de debates políticos? Quantas amizades foram destruídas? Quantas igrejas perderam sua paz? Talvez a maior pergunta não seja quem está certo, mas sim, estamos vivendo como verdadeiros seguidores de Cristo. Jesus orou algo poderoso antes de sua crucificação. Em João, capítulo 17, versículo 21, ele disse: que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba algo profundo aqui. A unidade dos cristãos é um testemunho para o mundo. Quando o povo de Deus vive dividido, o mundo deixa de enxergar Cristo. Mas quando o amor vence as diferenças, a presença de Deus se manifesta. Isso não significa ignorar problemas sociais ou políticos, mas significa lembrar que nossa identidade principal não está em partidos ou ideologias. Nossa identidade está em Cristo. Quando entendemos isso, aprendemos a respeitar, aprendemos a ouvir, aprendemos a amar pessoas que pensam diferente. O verdadeiro seguidor de Jesus não espalha ódio, ele espalha luz. Talvez hoje Deus esteja falando diretamente com você. Talvez exista alguém com quem você rompeu o relacionamento por causa de política. Talvez exista ressentimento guardado no seu coração. Deus está te chamando para algo maior. O chamado de Deus é para restaurar, para perdoar,
para reconstruir pontes que foram destruídas. Porque no reino de Deus, ninguém é definido apenas por opiniões. Todos são definidos pelo amor que carregam. A política muda com o tempo. Governos passam, ideologias surgem e desaparecem. Mas o amor de Deus permanece para sempre. Quando colocamos Deus acima das divisões humanas, descobrimos uma paz que o mundo não consegue oferecer. Talvez a verdadeira revolução espiritual que precisamos não seja mudar governos, mas permitir que Deus transforme nossos corações. E quando corações são transformados, famílias são restauradas, comunidades são curadas, e a sociedade começa a refletir a luz de Deus. Que possamos lembrar todos os dias, antes de sermos eleitores, somos filhos de Deus. Antes de defendermos ideias, somos chamados a defender o amor. Porque quando a política divide, Deus continua chamando o seu povo para viver em unidade. E onde existe unidade, ali Deus derrama bênçãos. Ali nasce a esperança. Ali o mundo começa a enxergar a verdadeira luz de Cristo.